O assentamento do porcelanato é uma das etapas mais aguardadas da obra. É aqui que a casa começa, de fato, a ganhar aparência de acabamento. Mas é também uma das etapas com maior índice de erro, de retrabalho e de prejuízo, principalmente financeiro. Por isso que nessa aula nós vamos percorrer todo o processo de assentamento do porcelanato, do planejamento até a entrega final, com foco técnico, prática e de gestão de obra. Então, se você entender a conduzir bem essa etapa, você evita patologias, garante qualidade e entrega valor real para o teu cliente. O primeiro erro comum é achar que o assentamento começa quando o assentador chega na obra. Não é por aí, tá? Porque na prática ele começa muito antes. A primeira decisão é a escolha correta do porcelanato. E aqui nós já precisamos falar de planejamento, porque essa escolha não é apenas estética. Cada porcelanato tem uma indicação específica de uso, se é interno, se é externo, para áreas molhadas, para alto tráfego, né, principalmente em obras comerciais. Então, como esse curso é voltado para a gestão de execução de obra, entendo que muito provavelmente você não precisará escolher os acabamentos, porque já terá em mãos um projeto arquitetônico pronto, onde o arquiteto e o dono da obra já definiram e já escolheram esse revestimento, esse piso que você vai ter que aplicar aqui, tá? Porém, você como gestor da obra deve saber as diferenças existentes para evitar erros de aplicação e fazer possíveis alertas para arquitetos menos experientes e os clientes que são leigos, não entendem nada disso. Então lembre-se sempre que você é o técnico da obra. Além disso, alguns modelos não têm pronta entrega, inclusive alguns fabricantes trabalham sob encomenda para determinados modelos. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui é que não é raro encontrar prazo de entrega de 30, 45 ou até 60 dias. Por isso, o porcelanato precisa ser comprado com antecedência. Se esse prazo não for considerado no teu cronograma, por exemplo, a obra para. E obra parada é custo extra, você acaba correndo o risco de perder a mão de obra, né? Você empreita ela, o empreiteiro vai para uma outra obra e você fica dependendo dele terminar lá para poder voltar para a tua obra. Então, evite isso, não corra esse risco, planeje bem para o quanto antes as tuas frentes estarem liberadas, os revestimentos estarem aqui na obra prontos para serem utilizados, tá? Então, pelo menos a grande maioria deles já precisam estar aqui para você não perder o timing de começar. Outro ponto essencial é a paginação. Ela deve ser definida antes do início do assentamento e esclarecida aqui na obra, né? Você deve vir para a obra e passar essa orientação para o azulejista antes dele começar, antes dele chegar aqui na frente de serviço e querer começar a fazer no improviso, do jeito dele, da cabeça dele, enfim. Porque a paginação ela evita recortes ruins, filetes estreitos e desalinhamentos visuais. Provavelmente o arquiteto da sua obra vai definir isso, mas você como gestor deve saber cobrar isso no tempo certo, para que a tua gestão não seja afetada, para que não atrapalhe a tua execução. Tá? Quem pula essa etapa paga um preço caro no final, eu sempre gosto de alertar isso. Então, antes de qualquer peça ser assentada lá na frente de serviço, existe uma conferência que parece simples, mas evita alguns dos piores problemas de assentamento, que são o lote, a tonalidade e o calibre. Tá? Esses três conceitos existem porque o porcelanato é um produto industrial, mas ele não é absolutamente idêntico de um lote para outro. Existe uma pequena variação de um lote para outro. Tá? O lote ele identifica o conjunto de peças fabricadas no mesmo período, com as mesmas condições de produção, mesmo sendo o mesmo modelo, porcelanatos de diferentes lotes têm algumas pequenas diferenças, variações de cor, brilho, dimensão. Então, por isso, nunca se deve misturar diferentes lotes no mesmo ambiente. Tá? A conferência do lote deve ser feita no recebimento do material, ainda com as caixas fechadas, porque se o material chegar diferente, você precisa corrigir isso antes de ir para a sua obra, antes de iniciar o assentamento. Então, depois que o piso está pronto, não existe uma solução simples para resolver isso. Tá? Vai ser muita dor de cabeça. A tonalidade. A tonalidade ela está relacionada à variação de cor do porcelanato. Mesmo dentro do mesmo modelo,
o fabricante ele classifica as peças por tonalidade para agrupar aquelas visualmente semelhantes. Tá? Essas variações podem ser quase imperceptíveis na caixa, mas elas ficam muito evidentes quando o piso está assentado, ele está na parede, ele recebe iluminação natural. Então, assentar peças de tonalidades diferentes no mesmo ambiente gera manchas visuais, sensação de piso remendado, instalação e insatisfação do cliente. Tá? Então, por isso, a tonalidade ela deve ser conferida antes do assentamento e mantida uniforme em cada ambiente. Falando do calibre, ele representa uma variação dimensional do porcelanato ali na hora de fabricação. Embora o fabricante informe uma medida nominal, 72, 82, sei lá, 60 por 60, a dimensão real da peça pode variar alguns milímetros. Então, o calibre ele agrupa peças com diferentes dimensões iguais ou muito próximas, para que você não tenha problemas na hora do assentamento. Ou seja, misturar calibres diferentes também compromete o alinhamento, a largura das juntas, o nivelamento entre o piso. Tá? Então, o resultado são juntas irregulares, o desalinhamento visual, mesmo com execução cuidadosa, com espaçadores, niveladores, enfim, a diferença aparece. Tá? Então, o lote, a tonalidade e o calibre, eles devem ser conferidos antes do assentamento e preferencialmente ainda no recebimento desse material na obra. Tá? Essa conferência era uma responsabilidade de quem está gerenciando a obra, não apenas do assentador. Né? Porque, vamos falar a verdade, o assentador ele não vai conferir isso, ele vai pegar a caixa daqui, vai levar lá para o fim de serviço e vai executar o dele e pronto. Então, o que eu quero alertar aqui é que um erro nessa etapa não aparece imediatamente, mas ele se revela quando o piso já está pronto lá na frente de serviço e aí o prejuízo ele é muito alto. Então aqui, gente, trazendo um caso bem prático para vocês, ó, esse piso aqui, ó, ele mostra na caixa, ó, ele é impresso aqui, ó, ele foi produzido dia 16 de 11 de 25, no tal horário, a qualidade dele é A tonalidade dele é 72, o calibre é 1. A indicação de uso é LE, isso aqui é um código do fabricante, tem que olhar aqui nessas letras menores, ele vai indicar onde é o LE. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui ó, esse revestimento que vai ser o da lavanderia. Ó, esse outro fabricante. Esse aqui é aquele fabricante ali, e este aqui é este outro aqui que eu estou indicando. Então aqui ele dá a referência RT38001, calibre 6, tonalidade 69, lote 26, qualidade A. E aqui o tamanho dele, enfim, local de uso é LDV1, a espessura dele e por aí vai. Tá? Essa outra marca aqui, ó, ela não mostra o calibre. Tá? Essa outra marca ela mostra aqui a referência do piso, que nós escolhemos lá, o lote, a tonalidade, tá? Aí vem a qualidade, variação de tonalidade e indicação de uso, MT. Por exemplo, ó, aí aqui tem todas as instruções de assentamento, limpeza, atenções, manutenção, garantia, e aqui vem os itens importantes também. Ó. Tabela de indicação de uso. Ó. MT, que é o caso do meu ali, tá? MT, áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado. Havendo acesso a áreas externas, utilize devidamente tapetes ou capachos para retenção de resíduos externos. Depois, se fosse um HT, ele é ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas. E ambientes comerciais sem acesso a áreas externas. XT, ambientes residenciais, prédios públicos e comerciais, com ou sem acesso a áreas externas. Então, cada um tem uma aplicação de uso. O meu aqui é o MT, é um ambiente residencial, e então eu posso usar ele aqui tranquilamente. Ó, tá? Ambiente e comercial interno, enfim, ele aguenta bem. Tá? Tem uma outra marca aqui que também marca isso, que indica isso. Ó, aqui tem as explicações dele e tá aqui, ó. A data, a hora de fabricação. Esse aqui acho que é o mesmo do outro lá, porque é o mesmo tipo, é a mesma marca, o Gaudí é o primeiro, mesmo do primeiro. Aí ele marca aqui também a tonalidade, o calibre, indicação de uso, enfim. Tá? Então cada marca tem a sua especificação. Ó. Esse aqui traz uma tabelinha. Isso aqui, como é uma régua, esse aqui é aqueles que imita madeira, né? Ó, dá para ver aqui, ó. Então ele mostra aqui, ó, que você não pode
fazer uma amarração de 50%. Você tem que fazer aqui, ó, 20% no máximo. Ó. Ou você faz ele sem amarração, ou você faz 20%. Por que isso? Provavelmente, esse piso aqui, ele é levemente ondulado. Então, se você colocar ele 50%, a parte baixa da ponta vai confrontar com o miolo que é alto. E aí você não, por mais que use o espaçador nivelador, ele vai dar a diferença, ele vai marcar, isso principalmente com a luz solar, uma luz artificial, ele vai marcar essas ondulações e vai comprometer o piso, tá? Então aqui ele já faz essa ressalva que é para você não fazer uma amarração muito maior. Gente, visto isso, uma boa prática de obra, tá? Mesmo quando todo o material é do mesmo lote, tonalidade e calibre, existe uma boa prática fundamental, que é, durante o assentamento, as peças serem retiradas das caixas, de caixas diferentes, e misturadas entre si, tá? É raro ver a turma fazer isso por aí nas obras, mas isso ajuda a distribuir pequenas variações naturais e garante um resultado visual mais uniforme. Então vamos lá. Conferir lote, tonalidade e calibre não é um preciosismo, é critério técnico. Quem ignora essa etapa assume o risco de refazer um dos acabamentos mais caros e importantes da obra. Então, gestão de obra é isso, tá? É prevenir problemas que só aparecem quando já é tarde demais. Então, antes de nós irmos para o assentamento, de fato, vale lembrar que um porcelanato bem assentado, ele depende diretamente da qualidade do contrapiso. Não existe acabamento bom sobre uma base ruim. Por isso eu sempre bato na tecla que é inadmissível ficar querendo arrumar planicidade, prumo de parede na massa. Tá? Tudo que começa torto, termina torto. Começou errado, corrige antes de ir para a próxima etapa. E aqui não é diferente. O contrapiso ele precisa estar plano, nivelado, limpo, curado. Eu não vou chover no molhado aqui e repetir todos os conceitos de contrapiso que nós já falamos na outra aula. Afinal, nós temos 2 aulas bem detalhadas sobre isso. A execução do contrapiso plano e desnivelado. Tá? Se você não viu essas 2 aulas ainda, assiste elas no módulo de reboco e contrapiso. Eu ressalto apenas que desníveis não devem ser corrigidos na argamassa colante. Isso é um erro técnico e deixa o piso oco, gera desplacamento e trincas. Tá? Então, em áreas molhadas, as quedas devem estar corretamente executadas antes do assentamento e justamente no contrapiso, porque o porcelanato não corrige erro de inclinação. Tá? Então, antes de assentar a primeira peça, o contrapiso tem que estar limpo, sem pó, sem sujeira, sem óleo, sem resíduo de obra. Afinal, a aderência começa aqui. Falando de argamassa e a escolha, o preparo da argamassa, o porcelanato exige a argamassa correta. Tá? Não é opcional. De forma geral, nós utilizamos a argamassa do tipo AC3, principalmente para porcelanatos de grandes formatos, em áreas externas ou piso sobre piso. O que não é o nosso caso aqui, por ser uma obra do zero, mas a AC3 atende essa demanda também. Tá? Então, para você que faz reforma, ela é uma grande aliada sua. Usar argamassa inadequada, ela compromete a aderência e reduz drasticamente a vida útil do revestimento, do piso, do porcelanato. O preparo da argamassa ele deve seguir rigorosamente a recomendação do fabricante, está indicado aqui nos sacos, então a quantidade correta de água, a mistura homogênea, preferencialmente mecânica, e respeito ao tempo de maturação. O que é o tempo de maturação? Ele é cerca de 10 a 15 minutos ali, onde a argamassa misturada ela descansa, ela deve descansar antes de ser utilizada. Tá? Também é fundamental, lógico, respeitar o tempo de aplicação dela, o tempo dela aberta e misturada, que geralmente é de 2 horas. Esse tempo ele é mais do que suficiente para a utilização dela, até porque um saco de 20 quilos como esse daqui, que é o comum de mercado, ele faz 4 a 6 metros quadrados, a depender do tamanho das peças, se tem camada dupla e por aí vai. Hoje em dia, com esses porcelanatos grandes que exigem camada dupla, eu não tenho visto eles renderem mais do que 4 metros quadrados por saco. Então, assentar fora desse prazo limite é um erro invisível, mas grave. Fica ligado nisso.